Graça e paz, irmãos, queridos amigos, colegas, todo o povo de Deus, a toda a Igreja Universal que se encontra reunido nos seus lares, nessa nação do nosso Brasil, Estado do Rio, Volta Redonda. Estamos vivendo um momento muito desconfortável e desagradável, creio eu, para muitas pessoas e para as famílias, e também, de certa forma, desconfortável para os nossos governantes. Mas eu gostaria de compartilhar neste dia a palavra do nosso eterno Deus, que ela é aquela palavra que nos traz esperança, nos traz conforto. E no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao 3 apenas, diz algo sobre um homem. A história de um homem chamado, um homem considerado o leproso. E aqui nessa história, este homem é curado por Jesus. Diz assim: quando ele desceu do monte, uma multidão o seguia. Verso 2, um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode me curar-me. No versículo 3, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja curado. Imediatamente foi purificado da lepra. A palavra do Eterno é uma palavra que nos traz uma visão, uma esperança de um mundo na presença dele, que mesmo em meio a dificuldades, ou mesmo em meio ao desconforto, o Senhor é aquele que está ao nosso lado. Então, pensando assim nessa situação caótica, nessa situação desordenada, neste momento em que a questão do vírus vai atacando e chegando a um número tão grandioso de pessoas, eu quero relembrar a todos, diante desse texto, dessa história de um leproso que foi tocado por Jesus e curado, voltando no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Gênesis, o livro que significa a palavra princípio, no início de tudo, diz que Deus criou os céus e a terra. Mas no verso 2 diz também que a terra estava sem forma e vazia. Ou seja, dentro da palavra sem forma no original, significa que ela estava caótica, desordenada, estava um caos. Então no versículo 3 de Gênesis capítulo 1, diz que após Deus ver aquilo que ele criou e como estava caótico toda aquela situação, Hashem, o Eterno, ele observou e disse: haja luz, e houve luz. Entenda bem o que eu quero lhe dizer nesse dia, que nos momentos dessas dificuldades, nessas circunstâncias em que estamos, nesse desconforto, neste momento caótico, o Eterno, ele está dizendo: haja luz. Então ele irá trazer a ordem para a igreja, para o povo, para a nação, para o Estado, porque ele é Deus. O que precisamos de entender é que o Eterno, em Gênesis capítulo 1, ele mostra claramente que nós temos que aprender que aquilo que pensamos, aquilo que falamos e como tomamos a atitude, ou seja, agimos, isso expressa muito do que somos. E eu quero dizer a você que está me ouvindo e vendo, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor. Então pense,
fale e tenha atitude de fé, de esperança, de confiança. Voltando para o texto desse leproso, aonde diz a história de um homem que logo no versículo 1, antes de se encontrar com Jesus, diz que uma multidão o seguia. Uma multidão seguia a Cristo. E analiso que naquele tempo, no primeiro século, a multidão seguia Jesus. Dentro do contexto, percebemos que no capítulo 7, no final de todo o sermão, que dizemos o Sermão do Monte, onde Jesus traz ensinos morais para o povo e ensinos espirituais, logo no versículo 29 do capítulo 7, aqueles que estavam ouvindo a Jesus dizem da seguinte forma: quem é este que fala com tamanha autoridade? Ou seja, eles estavam dizendo: quem é este que é a própria autoridade? Voltando no capítulo 8, versículo 1, analisamos que a multidão seguia Jesus depois que ele descia do monte. A multidão seguia o Senhor. Sabe, a Bíblia, ela nos traz respostas para tudo. Eu diria, por que aquela multidão seguia a Cristo? E a Bíblia nos mostra em Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante. Eu gostaria de compartilhar e ler. Nos mostra a supremacia de Cristo. Eles o seguiam porque viam nele a autoridade. Eles o seguiam porque percebiam que ele era a própria autoridade. E no versículo 15 do capítulo 1 de Colossenses diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Observe bem essa palavra de Colossenses, em que diz claramente sobre a supremacia de Cristo. Ele é a própria autoridade. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então eu quero te dizer, para os dias atuais, para a nossa vida de hoje, por que seguimos a Cristo? Por que você segue a Cristo? Porque seguimos a Cristo. Porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o nosso Rei, porque Ele tem toda a autoridade, porque Ele tem a palavra de esperança, de conforto para nós. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, Cristo ele diz algo confortante. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Observe que em meio ao caos, em meio às dificuldades, na normalidade, Cristo traz palavra de conforto. Ele continua no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, dizendo: eu lhes digo isto para que tenha paz. Ou seja, ele já inicia dizendo para os seus discípulos, com todas as dificuldades, o que eu vou lhe dizer: tenham paz. Neste mundo tereis aflições. Então ele termina com uma palavra mais confortante ainda: tende bom ânimo. Povo de Deus, nesse dia, neste momento em que vivemos, tende bom ânimo. Por que aquela multidão seguia Jesus? Capítulo 8 de Mateus, versículo 1.
Por que você segue a Jesus? Porque Ele é o nosso refúgio. Tem de bom ânimo. Confie, tenha fé. Entenda que o ser humano, muito do que ele é pelo que ele pensa, fala e age. Tenha a mente de Cristo. Que as tuas palavras sejam ditas aquilo que está em teu coração. E tenha a atitude de um povo que tem fé, emuná em Jesus, em Deus. No versículo 2, após Jesus descer do monte, a multidão seguindo, diz a palavra que um leproso se aproximou dele. No versículo 2, prostrou-se de joelho, o adorou e disse: se quiseres, pode me curar. É interessante que neste texto, nessa frase, na nossa língua portuguesa, percebemos que existe um sujeito, ou seja, o leproso, mas um sujeito indeterminado, porque não diz o nome do sujeito. O que eu quero lhe dizer é que diante de todas as situações, percebemos que leproso, esta palavra no grego, no Novo Testamento, não significa apenas lepra, mas a todo tipo de doença, ou seja, que uma pessoa pode ter em seu corpo, em sua pele. Ser leproso naquela época era algo muito desconfortante, repugnante. A pessoa ficava escamosa, a sua pele ficava escamosa, pedaços do corpo se perdiam, não podia conviver entre os outros. O que eu quero te dizer é que o nome desse leproso aqui não é expressado, não é expresso na Bíblia. Não é dito. A Igreja Universal no mundo, talvez muitos não sabem o nome das pessoas que estão por aí. Ou seja, muitos não sabem. Mas Cristo nos conhece. Cristo conhece o seu povo. Cristo conhece as dificuldades de todos. Cristo conhece a humanidade. Então o que eu quero te dizer e lhe mostrar que o que valeu, o que está em destaque aqui neste texto de capítulo 8 não é o nome do leproso, mas a atitude do leproso. Diz claramente algo muito interessante, que a atitude que ele teve, de primeiro reconhecer o senhorio de Jesus. Segundo, ele se prostrou. Depois, ele novamente reconhece a vontade de Jesus. Se quiseres, pode me curar. Entenda a igreja do Senhor. Trazendo para os nossos dias e entendendo para a nossa própria vida, para a minha vida, para a minha família, povo de Deus, que possamos ter uma atitude sábia como povo do Senhor, como expressa, como mostra esse versículo 2, primeiro reconhecendo o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Lembre-se bem do que lemos em Colossenses 1, 15 a 18. Ele é a supremacia. Reconhecendo o senhorio, e a Bíblia nos expressa de Gênesis a Apocalipse mais de 328 vezes sobre a palavra Senhor, Kyrios, ou seja, o soberano, o Senhor de todas as coisas. Não existe ninguém maior do que o nosso Deus. Este homem leproso se prostra diante de Jesus e reconhece isso. Nos tempos de hoje, nós, igreja, precisamos se prostrar diante do Senhor e reconhecer que Ele é o nosso refúgio, Ele é soberano, Ele que pode nos livrar de qualquer enfermidade, qualquer vírus. Então nós, como igreja, precisamos se aproximar dEle após reconhecê-lo como Senhor e entender que eu preciso de me prostrar. Aquele leproso, diz a Bíblia, que ele se prostra de joelho.
especificamente de joelho. Ou seja, no grego, proskrinel, ele se prostrou de joelho, ele adorou ao Senhor. É o momento de nos prostrarmos diante de Deus. E entender que nos prostramos, precisamos de falar com Ele. Ore, meu irmão, ore, igreja, porque o nosso Eterno, Ele está atento a todas as coisas. E aqui nós pensamos, o que nós falamos e como agimos faz a diferença nessa tempo. Lembre-se que a Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Entenda bem e aplique isso para os nossos dias, igreja. Reconhecer o Senhor acima de todas as coisas. Se prostrar, estar de joelhos adorando e orando e buscando a presença do Senhor. E em terceiro, como disse o leproso, se quiseres, pode me curar. Entender que Deus é soberano e é Ele que cuida de todas as coisas. Então, se Ele quiser, Ele pode acabar com este momento de maneira rápida, como pode ser demorada. Mas o importante é que a igreja precisa de confiar no eterno Deus. Que possamos aceitar a vontade do Senhor, mas não esquecer de estar prostrados, orando, buscando ao Senhor e o seu refúgio. No versículo 3, e eu quero finalizar essa palavra de meditação, diz que Jesus, após ouvir aquele leproso, no versículo 3, olha, fico pensando Jesus ouvindo de um homem enfermo, em dificuldade, sofredor, e Jesus ouvindo dele, se quiser, podes me curar. E neste momento, Jesus, dentro da história, no versículo 3, estende a sua mão e diz, eu quero, seja purificado. E diz a Bíblia que aquele homem imediatamente foi limpo, purificado, foi curado. Olha, nesse dia, igreja, povo de Deus, entenda muito bem que aqui demonstra um temor muito grande por Deus. Provérbios 1, verso 7 diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então precisamos de entender claramente que nós, como servos do Senhor, quando tememos ao Senhor e temos entendimento deste temor, diz em Provérbios 3, versículo 5 ao 8, que o Senhor endireita as nossas veredas, ou seja, Ele acerta o nosso caminho. E Ele nos traz vida, paz e saúde a toda a em todo o nosso ser e em nosso corpo. Ou seja, Provérbios diz em nossos ossos. Deixe o eterno, soberano Deus endireitar as suas veredas, a sua vida. O que digo neste dia, não só para o povo de Deus, mas para a nação, para a humanidade. Deixe Deus endireitar as tuas veredas, reconheça que Ele é Senhor, se prostre diante dEle, nação, e que seja feita a vontade do Eterno, pois Ele é Deus Todo-Poderoso. E finalizo, concluindo essa reflexão, com a palavra que nos diz claramente para toda a nação, a todo o povo de Deus e a este Brasil: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todo o seu ser, e que tua casa seja bendita e que nenhum mal venha contra ela. Shalom Aleichem, paz seja convosco.